Paulo teve muitas decepções no seu ministério. Quando escreveu a carta à igreja de Gálatas, por exemplo, ele estava passando por uma dessas. Ele só queria integração, queria dar espaço para os gentios, abraçando o geral, numa comunidade de amor e respeito às diferenças. Mas desde aquela época, já tinha a galerinha da separação. E eu imagino a situação de Paulo, né? Tem coisa que frustra a gente de uma maneira... Ainda assim, Paulo seguia escrevendo, afinal, para alguém, aquelas cartas fariam sentido. Paulo era o apóstolo dos gentios e essa era a missão confiada a ele. Ele estava plantando igrejas feito doido, ali nos arredores do Mediterrâneo. Visitava as comunidades, aconselhava pessoas, ajudava no batismo ali, uma colheita ali, um impacto e esperança acolá, um verdadeiro pastor distrital, desses que quase morre para dar conta do distrito inteiro, né? Vocês conhecem. A verdade é que Paulo tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E olha que naquela época não tinha Zap Zap, não tinha nada disso. E para compensar essa ausência, Paulo mandava cartas. Uma curiosidade sobre essas cartas ocorreu quando os pesquisadores da Universidade de Oxford, Oxford, descobriram no Egito um monte de documentos antigos da época de Paulo. Eles pegaram esses documentos e compararam com as cartas de Paulo e puderam perceber que, embora Paulo tenha sido inspirado, o conteúdo de suas palavras estava num formato bem comum para os documentos daquela época. A estrutura era a mesma, ela tinha uma saudação breve, um remetente, um destinatário, agradecimentos, conteúdo principal e, por último, uma declaração de encerramento. O que isso nos mostra? Mostra que Paulo mandou uma mensagem de Deus, mas essa mensagem veio num formato comum e adequado à galera daquela época, no meio e no estilo que eles estavam familiarizados. Isso nos leva a pensar, será que como Paulo, eu e você, nós temos pregado na linguagem do povo? Será que a gente tem utilizado os meios de comunicação que o povo usa numa linguagem agradável e familiar ao povo? Agora pense, se a Bíblia fosse escrita hoje, qual formato de mídia Deus usaria para se comunicar com essa geração? Precisamos pensar sobre isso. São detalhes que fazem toda a diferença e podem estragar um momento mágico. Se você der uma olhada no comecinho de Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, vai perceber que o começo ele tem uma saudação bem enxuta. Mas aqui, para a galera de Gálatas, lá no verso 1 e no verso 2, a situação muda. Olha só a saudação toda elaborada. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. Por que essa saudação é mais longa e cheia de dedos? Porque esse apelo à autoridade, esse carteiraço, apóstolo, significa enviado, mensageiro, e Paulo era isso. O fato de Paulo lembrar aos leitores que ele era um apóstolo e grifar que a sua autoridade não vinha de homens, mas de Deus, deixa bem evidente que tinha uma galerinha ali duvidando da veracidade do seu ministério e do seu chamado. Gente, esse pessoalzinho da Galácia não era brinquedo não, só bola fora. Outra coisa massa no conteúdo das cartas são as saudações, o cumprimento. Se você olhar em Efésios 1, verso 2, Filipenses 1, 2, Colossenses 1, verso 2, Gálatas 1, 3 a 5, vai ver que Paulo curtia muito começar o seu texto com uma saudação chamada graça e paz. Sabe por quê? A expressão graça e paz é como que um resumo da mensagem do evangelho pregado por ele. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Paulo começa sucinto, mas já diz a que veio. Essa é a essência do evangelho resumida. O evangelho está firmado em Cristo e não na observância da lei, embora ela também seja importante. Quem nos salva é Cristo, a sua morte e ressurreição. O cara sabe como em pouco tempo e com poucas palavras e direto na raiz, o cara sabe tocar fundo sendo profundo. Nas cartas de Paulo, geralmente, depois de saudar os irmãos, ele faz uma nota de agradecimento. Acontece que a situação na Galácia estava tão tensa que ele já foi direto e mandou a real. Tinha coisa muito errada ali. Veja os versos 6 a 9. Estou muito admirado com vocês, porque estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo.
Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. A galera tava perdida e jurando que tava abafando na vida nova segundo o evangelho. Mas o evangelho tava errado. Era um evangelho ralo, sem salvação, só com sofrimento e obediência forçada. A fé em Cristo estava sendo deixada de lado. Paulo estava tão irritado que falou 2 vezes seguidas que aquele que estivesse ensinando outro evangelho bem que merecia ser amaldiçoado. Mas como a gente pode ver, Paulo enfrentou de frente o problema. Afinal, ele sabia que não estava errado e definitivamente não fugia de um combate teológico. Ele não era desses caras frouxos que fogem da responsabilidade. Senhora? Mas por que Paulo não exigiu que os gentios convertidos fossem circuncidados? Para os faladeiros de plantão, Paulo queria ser popular, queria cair nas graças do povo. E em resposta a eles, Paulo falou o que está escrito em Gálatas 1, verso 8 e verso 9. Paulo estava mostrando que ele não era feito de leite moça, ele não era político, fala mansa, cheio dos elogios. Ele era o tipo que diz a verdade, doa em quem doer. E no verso 10 ao 12, a resposta. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria um servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio a vocês não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Pei! Paulo se explica, mas ele nem perde muito tempo com isso. Paulo chama a responsabilidade de sua pregação para si, para então colocá-la sobre quem de fato ela está, Cristo. O fundamento da igreja, aquele que enviou Paulo nessa missão. A mensagem, a polêmica e inusitada mensagem que ele prega vem do próprio Cristo. Paulo sabia da autoridade e do teor salvífico da mensagem, que não era sua e não deixaria que ninguém manchasse o caráter dela. Até porque o caráter da mensagem era o próprio caráter de Cristo. E nós? Somos corajosos, seguros na mensagem e perseverantes o suficiente para defender a nossa fé? Conseguimos pregar com amor, mas também com ousadia? Conseguimos explicar aos muitos que vivem escravos do legalismo que a salvação está fundamentada em Jesus e não em todo o resto? Hoje é dia de a gente repensar as coisas, relembrar a nossa missão, a nossa mensagem e partirmos para a batalha. Muitos hereges nos chamarão de hereges, mas firmados no amor e na palavra, iremos ao combate e levaremos a graça e a paz de Jesus a todos eles. Por hoje é só, meus amigos, nos vemos aqui mesmo, nesse mesmo canal e nessa mesma timeline. Curta a página Escola Sabatina Jovem e se inscreve no canal, beleza? Aquele abraço. Tchau!